relação aos riscos e benefícios dos alunos nas aulas de educação física escolar, eu penso que, diferente das outras disciplinas, onde, por exemplo, você está num ambiente de sala de aula e você não tem essa exposição das suas potencialidades em relação às práticas da cultura corporal, os riscos de exposição eles são maiores, né? Vamos supor, por exemplo, que você recebe do professor um trabalho ou uma nota de uma prova, por exemplo, de matemática. Não necessariamente todo mundo vai ficar sabendo a nota que você tirou. Você pode ser muito discreto, observar aquela nota e guardar. Enquanto que na aula de educação física isso não é possível, né? O aluno ele está o tempo todo expondo as suas potencialidades, os seus fracassos, enfim, todas as emoções, né, decorrentes das práticas que ele está vivenciando naquele momento de aula. Então, os riscos, na minha opinião, eles são voltados para essa questão da exposição de tudo que ele pode fazer diante daquilo que foi proposto nas aulas de educação física. Agora, por outro lado, também a possibilidade de lidar com isso, eu acredito que é um benefício, né? Poder lidar com a frustração, com o sentimento de vitória, de derrota, tudo isso, se tiver uma intervenção adequada do professor, se ele souber fazer uma boa intervenção pedagógica, eu acredito que, na verdade, aquilo que poderia ser um risco, ele vai se tornar um benefício para o aluno, né? Então, essa questão da exposição exacerbada que as aulas de educação física promovem, ela pode ser tanto um risco quanto um benefício. Mas o professor de educação física tem que estar muito atento, né, para fazer as mediações necessárias e para que isso não se torne de fato um trauma, que depois, mais para frente, vai fazer com que esse aluno tenha problemas para aderir, né, à prática de exercícios físicos na sua vida. Olha, o professor, ele tem que considerar o aluno como um aluno integral, né? O ser humano a partir de todas as suas esferas. E como que ele vai fazer isso? Ele não pode só privilegiar um determinado tipo de conteúdo. A gente sabe que, historicamente, as aulas de educação física, elas são reconhecidas pela prática. Agora, é só isso que eu quero desenvolver no meu aluno? É só a parte motora? Óbvio que não. Então, eu tenho que desenvolver estratégias, eu tenho que lançar mão de metodologias nas aulas de educação física para trabalhar as outras partes também, né? Então, a questão afetiva, eu vou ter conflitos na aula, eu vou ter problemas, tem que lidar com isso, tem que resolver. Não pode achar que, por exemplo, o jogo, a prática em si, ela vai dar conta de promover essa formação integral. Mais uma vez, a gente cai na necessidade da intervenção do professor. Então, a intervenção pedagógica ela é fundamental em todos os aspectos. E antes disso, planejar uma aula que realmente dê conta de trabalhar com todos esses aspectos. Então, eu vou trazer para a minha aula tanto a questão prática, quanto a questão atitudinal, vou trazer conceitos, de modo a promover uma formação integral dos meus alunos. Bom, a gente sabe que em relação à questão da inclusão, né, da exclusão dos alunos nas aulas de educação física, isso acontece a todo momento, assim. Vários fatores são responsáveis pela exclusão dos alunos, como, por exemplo, a falta de habilidade motora, os padrões de beleza impostos pela mídia. Então, o aluno às vezes não se sente confortável com a sua própria aparência, a vergonha, o medo de se expor. Então, que estratégias ele pode adotar para incluir todo mundo? Para mim, gente, o principal é buscar conteúdos que motivem os alunos a participar das aulas, né? Então, eu acho que essa estratégia ela é fundamental. Vamos supor, por exemplo, que você sabe que tem uma turma que não gosta de... Eu vou pegar o clichê, a dança, não gosta de dança. Aí você vai trabalhar N aulas desse conteúdo, você está favorecendo a inclusão ou não dos alunos? Não está favorecendo, né? Então, perguntar para esses alunos o que é que motiva, né, a prática durante as aulas de educação física, a participação, eu acho que é uma estratégia fundamental, né? Além disso, existem outras também. Às vezes o professor pode fazer adaptações nas atividades,
Por exemplo, se eu tenho muitos problemas com alunos pouco habilidosos, então eu vou adotar estratégias de alteração das regras para poder favorecer a inclusão desses alunos, né? Se eu tenho alunos com necessidades especiais, eu também tenho que buscar estratégias para isso. Então, é sempre dessa maneira, assim, o professor ele tem que dar um jeito, né, de encontrar meios de inserir. Agora, apontar isso, assim, pontualmente, eu acho mais difícil. Eu creio que depende de cada situação, né? Mas a dica que eu dou é essa: buscar conteúdos que motivem os alunos, porque daí é mais fácil que eles possam participar. Bom, a respeito de violência e discriminação nas aulas de educação física, eu creio que os alunos que mais sofrem com esses problemas são os que têm pouca habilidade, né? Que a gente sabe que hoje as crianças se movimentam cada vez menos. Às vezes o aluno chega na escola, tem aulas de educação física que não promovem essa melhora no seu desempenho, no seu rendimento motor, o que vai comprometer a sua participação na aula. Eu não estou dizendo que o aluno tem que ser um atleta, não é isso, mas tem que ter condições de participar minimamente do que é proposto com eficiência, né? Então, muitas vezes os alunos esse tipo de aluno acaba se tornando vítima. Os alunos menos habilidosos acabam tornando-se vítimas, acabam sofrendo tipo de discriminação e violência. Além disso, o que mais? Os alunos que são considerados como fora dos padrões de beleza impostos pela sociedade, né? A gente sabe que um dos grandes problemas da evasão dos alunos nas aulas de educação física, especialmente quando eles chegam no ensino médio, é a questão da vergonha. Então, eu tenho vergonha porque eu não sou tão habilidoso, né? Porque eu não consigo praticar determinado conteúdo proposto pelo professor. Ou porque eu sou muito alta, eu sou muito magra, porque eu uso óculos. E aí, nessa fase da adolescência, essa vergonha ela é muito mais latente. Então, os alunos, justamente por causa dessa exposição que as aulas de educação física promovem, acabam sentindo mais vergonha e acabam sofrendo mais com isso. Em relação ao bullying, eu acho que, primeira coisa, o professor nunca pode deixar passar. Se houver situação de bullying, imediatamente ele tem que fazer uma intervenção. E, na verdade, essa deveria ser tanto a postura do professor quanto de qualquer pessoa que trabalha na escola de modo geral, da direção, dos funcionários, de todo mundo, né? Então, a intervenção ela tem que ser pontual, para que isso não aconteça. E a questão é o quê? É coibir mesmo, né? Então, não é para ter, não pode ter. E eu acho que um trabalho no sentido de conscientizar os alunos também, né? Do que é esclarecer o que é o bullying, quais são as consequências do bullying. Talvez se eles compreenderem quais são os efeitos que o bullying realmente causa na pessoa que sofre com isso ajude a melhorar esses problemas que nós temos hoje em dia de bullying. Que de fato a gente sabe que é um problema muito sério nas escolas. Eu acho que não existe restrição de conteúdo, nem aquele que não deve ser utilizado e nem aquele que deve ser mais utilizado. A questão é, de repente, os conteúdos que mais motivam os alunos podem favorecer um trabalho, né, contra o bullying. Agora, esse conteúdo, por exemplo, dizer que lutas é um conteúdo que vai favorecer a prática do bullying. Eu não posso dizer isso, nem em relação à dança. Qualquer conteúdo, se bem ministrado, né, se bem preparado, com a intervenção pedagógica correta, ele pode ajudar o professor a trabalhar as questões contra o bullying. Então, eu acho que em relação a isso, não existe nenhuma restrição. Essa é uma boa pergunta, né? Eu não sei, eu acho que precisam ainda haver pesquisas mais evidentes nesse sentido. Eu acho que ainda não dá para afirmar
que o interesse cada vez maior pelo uso dessas novas tecnologias está deixando as crianças cada vez mais imobilizadas ou se movimentando cada vez menos. Eu não sei responder se existe uma relação direta. Que as crianças ficam mais tempo diante dessas tecnologias, isso a gente sabe que é fato, né? Agora, se isso predispõe a criança a se movimentar cada vez menos, eu não sei responder ainda. Olha, eu acredito veementemente que os exemplos dos atletas, aquilo que é veiculado pela mídia, influencia diretamente os alunos que participam das aulas de educação física escolar. Por quê? A mídia transforma esses atletas, essas figuras do esporte, em verdadeiros ídolos, em heróis. E desde que o mundo é mundo, as pessoas seguem os heróis, elas têm modelos nos quais elas se espelham, né? Então, eu lembro que há pouco tempo atrás a gente saía na rua, todos os meninos com o cabelo de moicano do Neymar. Isso não é influência da mídia? Lógico que é. E aí, indo além, aquilo que ele faz no campo, os alunos podem tentar reproduzir também nas aulas de educação física. Então, é fato. Eu acho que, na verdade, esses atletas, eles deveriam ter uma consciência de que tudo que eles fazem acaba refletindo na sociedade, né? Porque eles são vistos como ídolos pelos alunos. Certo. Em relação, então, ao uso cada vez maior das novas tecnologias pelos alunos que frequentam as aulas de educação física, eu acho que fica muito claro que o professor deve começar a incluir essas novas tecnologias nas aulas de educação física, né? Se isso gera tanto interesse desses alunos, não tem por que eu não fazer uso, lançar a mão disso e aproveitar essas tecnologias dentro das aulas de educação física. Eu entendo que isso não é tarefa fácil para o professor, mas de alguma maneira ele precisa lançar a mão dessas novas tecnologias para atrair os alunos, né? Até porque isso faz parte da vida, do universo deles. Nada mais natural do que inserir isso nas aulas de educação física buscando relacionar com os conteúdos da área.